Oi, gente, tudo bom? Eu tava aqui num momento de reflexão, tava pensando aqui, eu penso demais, sabe? Às vezes eu tô aqui, falo, não falo, isso que tá aqui dentro de mim pra falar e tal. Não sei se eu falo, não sei se eu não falo, mas, como eu já falei aqui pra vocês, a gente, né, tem um medo, nos impossibilita, assim, de muita coisa, né? Tem muita gente que não sai do mesmo lugar, a vida não anda por causa do medo. E por muitos anos a minha vida não andou, né, por medo. Não, não saí mais cedo de um trabalho que já não me fazia bem. Não saí cedo de um relacionamento, eu não tomei decisões por causa do medo. Não saí do lugar por causa do medo. Por muitos anos, assim, eu não tomei decisões que eram para ser tomadas por causa do medo, de como será, como vai ser, se não der certo. Sendo que cada ano que passava, o tempo foi passando e eu fui ficando mais frustrada, mais ansiosa, mais depressiva, mais desgostosa, eu falei assim, então eu tive que decidir. Ou ficar e aprender a lidar com aquilo, com as minhas frustrações da melhor maneira possível para viver bem, em comunidade, ou sair daquela situação e mudar o meu padrão. E eu decidi sair, eu decidi ir embora, sabe? Eu decidi arriscar, e muitas pessoas, né, que me amavam, que gostavam de mim, ficaram preocupadas comigo. Eu fico até com vontade de chorar, porque né, nos momentos difíceis que você vê que existem amigos mais chegados que o irmão. E muitas pessoas ficaram preocupadas comigo, sabe? E eu agradeço a Deus, mas eu resolvi colocar essa confiança em Deus. Eu larguei família, larguei trabalho, eu larguei assim, o meu conforto, eu saí da minha zona de conforto. E eu tive que acreditar em algo que eu não via e que eu não sabia que ia ser, mas eu confiava. Eu só sabia de uma coisa, que eu tinha que deixar, eu tinha que ir embora, eu tinha que ir em busca de algo que eu não sabia o que era. Isso é a fé. E uma das coisas foi mudar de estado. E eu mudei de estado, eu fui pra Santa Catarina. E eu lembro que, né, assim que meu chefe, né, minha chefia foi muito boa comigo, né, e graças a Deus a gente fez um acordo, eu recebi todos os direitos, sendo que tudo aquilo que eu recebi, eu coloquei, assim, eu tinha algumas dívidas, coloquei tudo em dia, aluguei meu apartamento, eu mobilei meu apartamento, enfim, e vim. E vim pra cá, gente, com pouco dinheiro. Eu vim pra cá, quando eu cheguei em Santa Catarina, eu aconselho todo mundo a fazer isso, tá? Cheguei aqui, eu aluguei um quarto compartilhado. Eu só tinha dinheiro pra alugar o quarto compartilhado e pra comer. E eu tava pelo auxílio-desemprego. Então eu fiquei pelo auxílio, já uns 4 meses de auxílio. E ali eu fui fazendo alguns extras. E eu falava, Deus, eu não quero depender de ninguém, não quero dar trabalho pra ninguém aqui, não quero dar trabalho pra família. E graças a Deus, Deus foi provendo tudo, gente. Deus foi provendo tudo. Paguei meu aluguel. Eu pagava o aluguel e ficava assim, sabe, com R$ 200 no bolso. E eu tava feliz. E eu não demonstrava pras pessoas a minha dificuldade, sabe? Eu vou dizer uma coisa, eu não deixava de sair, não deixava de passear, não sabia andar de ônibus, eu só sabia andar de Uber, porque até hoje aqui é uma dificuldade pra andar. Aqui é uma dificuldade pra andar de ônibus. E eu falava assim, Senhor, muito obrigada porque o Senhor me trouxe aqui, eu não sei o que vai ser, muito obrigada, Senhor, porque eu não tenho nenhuma dificuldade de nada, eu tenho falta. Falei coisa toda na minha cabeça, né? Falava assim, meu pai do céu, se eu tenho dinheiro pra comer amanhã, eu tenho dinheiro pra comer depois. E eu tô agradecendo a Deus, eu agradecia, sabe? Agradecia a Deus, e assim as portas foram se abrindo, foram se abrindo. Sendo, gente, que devido assim às coisas algumas coisas ruins que eu passei, alguns processos que foram necessários, né, para Deus assim me lapidar, sabe, para me libertar, para me transformar, sendo que não adianta, né? A gente fica com os traumas, né? A gente fica não é que a gente fica magoado, a gente que é servo de Deus, a gente tem que perdoar, claro, mas a gente também tem que dar brecha para as pessoas que nos magoaram, que nos feriram, fazer o que eles fizeram com a gente de novo, né? Aí é burrice, né? Então assim, quando eu cheguei aqui, eu cheguei muito apreensiva aqui em Blumenau. E naquela, sabe, é um pouco resistente com a minha igreja, um pouco resistente com meus pastores. E o Senhor ele tinha me feito uma promessa que ele ia me colocar num lugar onde eu ia ser amada e que eu ia ser cuidada. Eu tenho pastores maravilhosos, eu tenho líderes maravilhosos, pessoas incríveis na minha vida que o Senhor tem colocado. Mesmo assim, eu fiquei um pouco resistente, sabe? Por tudo que eu tinha passado no Rio de Janeiro. E isso me fez sentir um medo, sabe? Mas eu falava assim, Deus, eu não vou deixar essa barreira, eu não vou deixar essa resistência, eu não vou desconfiar das pessoas, porque eu tenho que acreditar no que o Senhor falou pra mim. O Senhor falou pra mim que nunca mais ninguém ia me machucar do jeito que me machucaram, que ninguém ia me maltratar mais do jeito que me maltrataram. Me ajuda nessa confiabilidade. E se acontecer, tá tudo bem. Vida que segue. Me ajuda, Senhor, ter esse coração assim. Me ajuda a evoluir, né? Ter essa evolução, porque as pessoas evoluídas, elas não se importam com nada que tá acontecendo aqui na Terra. E graças a Deus, Deus me deu essa graça. Graças a Deus, a misericórdia de Deus me alcançou. Porque mesmo eu resistente, as pessoas tinham uma compreensão da parte delas. E eu quebrei essa resistência, sabe? Voltei a ministrar na igreja, coisa que eu não fazia mais. Voltei, sabe, assim, a me socializar, a conversar mais com líderes. Porque eu sofria tanto, assim, né, com líderes, com
né, religiosos, mas graças a Deus, Deus me deu, assim, falou que ia me dar um tempo de favor e Ele me deu. Eu queria dividir isso com vocês, sabe? Não deixei isso bloquear na minha vida. É difícil, mas eu não deixei, eu luto contra os bloqueios. E caso venha acontecer frustrações, decepções, tá tudo bem, gente, vida que segue. A minha mente, ela só tem que entender isso. Quando eu cheguei aqui, eu passei mais uma vez, sabe, por algo, um acontecimento muito ruim. Algo que queria me fechar novamente. Mas eu não permiti. Falei, Deus, eu não vou permitir que isso me invalide. Uma pessoa tentou me invalidar, sabe? Me injustiçar. E eu falei, Deus, eu não permito que me invalide. Eu não permito que façam, eu não permito que falem aquilo que eu não sou. E todos os dias eu falava, Deus, eu não queria saber da pessoa que me fez aquela maldade. Eu queria saber de mim. Eu queria cuidar de mim. E eu começava a lembrar das coisas, das promessas que o Senhor tem pra minha vida. Senhor, muito obrigada pelas promessas de paz, promessas de prosperidade, de bênção. Sabe, gente, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que o inimigo quis colocar resistências. Mas graças a Deus, né, ao Espírito Santo, aos anjos do Senhor que estavam comigo, graças a Jesus, eu percebi e não permiti que nenhuma fortaleza viesse atrapalhar o propósito que o Senhor tem aqui na minha vida. E com isso eu acredito que Deus foi me testando, eu passei no teste e hoje eu tô aqui, gente, desfrutando do favor de Deus, desfrutando do favor imerecível. Não deixa que nada nem ninguém venha atrapalhar o teu propósito de Deus na sua vida. Não deixa. E não ligue para o que os outros falam de você, não ligue o que pensem. Liga para o que o Senhor pensa ao seu respeito. Uma vez a minha pastora falou isso no gabinete. Você tem que lembrar do que o Senhor pensa ao seu respeito, não do que dizem sobre você. E é sobre isso que eu vim falar aqui. Tchau.